Não vos deixarei órfãos. Vivemos em um momento em que as pessoas se relacionam de maneira utilitária. Isso se passa entre os casais, ocorre entre sócios, entre amigos e muitas vezes entre pais e filhos. Os pais esperam que os filhos correspondam às suas expectativas. Os pais estão se esquecendo que os filhos são pessoas que devem ajudar a crescer. Muitas vezes querem que os filhos tenham sucesso, tornem-se grandes empresários, mas não se preocupam como vão se tornar como pessoas. Esta é parte do livro do psicólogo e jornalista argentino Sérgio Sinai, intitulado A Sociedade dos Filhos Órfãos, onde o autor analisa o abandono dos pais no que se refere à responsabilidade de criar os filhos. Para o autor, boa parte dos pais não consegue estabelecer uma conexão real com os seus filhos. E, ao não conseguir, isso tem resultado em uma geração altamente influenciada pelos valores da televisão, internet e do marketing agressivo. Inicio esta nossa mensagem nesta manhã pensando, a partir desse pensamento, nesta data tão significativa que é o Dia dos Pais. A data, ela traz sempre um filme às nossas mentes. E neste filme temos os mais diversos enredos, histórias reais, onde cada personagem representa um momento particular da história das nossas famílias. Hoje é um dia em que pais ultrapassam seus próprios limites para estarem juntos com seus filhos. Há filhos de perto que estarão juntos com seus pais. Há filhos distantes que, através de uma mensagem ou de uma chamada de vídeo, nos emocionam, pois desejam pertinho estar, mas as circunstâncias da vida não permitem. Há filhos que desejam desesperadamente encontrar seus pais e colocar seus nomes nos registros de nascimento. Há saudades de pais que perderam seus filhos e de filhos que perderam seus pais. De acordo com as estatísticas, o Brasil está entre os primeiros países com o maior número de crianças e adolescentes órfãos em todo o mundo, na faixa etária de 0 a 18 anos. E o evento pandemia colaborou terrivelmente para que isso aumentasse. A primeira experiência vivenciada pelos órfãos é chorarem a dor da perda. Mas os impactos extrapolam o momento da morte e ficam sujeitos a outras perdas particulares ao longo dos anos. Tudo isso indica o surgimento de uma geração que crescerá sem a presença da figura paterna ou materna. Após essas breves considerações, voltemos ao texto bíblico, a partir do tema escolhido para este mês, Espírito da Vida e Vida no Espírito. De acordo com o texto, Jesus dá aos seus discípulos suas últimas instruções. Em breve partiria. Porém, partir e deixar os discípulos sozinhos, de forma alguma. Isso nunca fez parte da proposta de Jesus. Na visão do Mestre, seus discípulos não teriam condições de continuar sozinhos.
não suportariam todas as tempestades que teriam que enfrentar. E é exatamente aí que surge a promessa do Consolador: não vos deixarei órfãos. A presença do Espírito Santo seria a grande companhia em toda e qualquer situação. Não mais teriam a presença física de Jesus, mas sentiriam diariamente a sua presença e orientação. Quando olhamos para a tão confortadora atitude de Jesus e diante de um quadro tão triste, em virtude do número de órfãos existente em nosso país e em todo o mundo, carecemos analisar o texto bíblico e dele extrairmos lições para a nossa vida como igreja nesse domingo, Dia dos Pais. E eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a analisar comigo algumas teses fundamentais. Partamos do princípio de que nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Podemos não exercer a paternidade, mas todos somos filhos de um pai. A partir disto, vejamos alguns aspectos importantes que envolvem a questão de ser órfão em nossa sociedade. Separei aqui 3 importantes aspectos para depois aplicarmos à nossa vida nesta manhã. Primeiro, órfão é aquele que é privado da paternidade. Aquele que é privado da paternidade. Ou seja, é aquele que sabe que seu pai existe, sabe que tem um pai, mas não pode conhecê-lo ou dele se aproximar, sentir seu carinho e seu afeto. É o filho privado do contato, mantido sempre distante da possibilidade de aproximação. Poucas vezes paramos para pensar no que passa no coração e na mente de uma criança e de um adolescente que vive esse tipo de privação, que estão nos orfanatos ou locais reservados para acolhimento. As consequências psicológicas, emocionais, são desastrosas muitas vezes para o restante da vida adulta. Na maioria das vezes, tratamos tão somente estatisticamente e ficamos estarrecidos com os números. Porém, os números fazem parte das ciências exatas e sentimentos compõem as ciências humanas. Os números são frios, mudam a todo instante. Os sentimentos encontram habitação em nosso interior, ocupam espaço em nossas mentes e corações, nos consumindo com a dor da privação. Sentimentos são tratados com aproximação e afeto, sentimentos são tratados com o coração. Ou seja, a dor da privação. Mas há um segundo aspecto importante. A ideia de que órfão nesta sociedade é também aquele que sente vazio em suas relações familiares. Vazio em suas relações familiares. Aqui podemos destacar o vazio da perda, principalmente do abandono. Entre os dados estatísticos, temos informações de muitos pais que deixam seus filhos em abrigos com a promessa de voltar para buscá-los e nunca mais retornam. Imaginemos mais uma vez o que se passa no coração e mente dessas crianças e adolescentes. É aquela sensação constante de ser vazio e não apenas de estar vazio. Sensação de abandono, indiferença, desprezo. Você sabe que tem, mas ao mesmo tempo nunca tem. Sabe que poderia ser diferente, mas infelizmente não é. Sabe que poderia ser amado, mas fica apenas no desejo. Vivem uma expectativa constante de reencontro que nunca se concretiza. Neste caso, são órfãos de pais vivos, pois há um vazio nas relações familiares. Assim, muitos estão vivendo hoje
o Dia dos Pais pelos mais diversos motivos que eles não têm para nada comemorar. E assim, a partir desse vazio, chegamos ao terceiro aspecto importante de ser órfão em nossa sociedade. Órfão é aquele que perdeu definitivamente o seu protetor. Aqui é a dor da perda total. Podemos incluir, logo de início, a dor do luto, do rompimento das relações familiares, do procurar e não achar, de sentir-se sozinho, sem nenhuma proteção. A criança, pensemos agora na infância, a criança pode estar brincando sozinha, mas por saber que está sendo observada por seus pais, por saber o lugar onde seus pais estão, sente-se segura, pois sabe que está sendo protegida. Na hora da dúvida, da insegurança e até do perigo, sabe que pode contar com o apoio de pessoas que se preocupam e a amam de verdade. Há uma determinada faixa etária, na chamada terceira infância, em que somos tratados como pais ou mães heróis. Assim somos vistos pelos nossos filhos. Eles declaram isso através de desenhos, poesias, cânticos, peças teatrais e palavras. Falam o que sentem e sentem o que falam. São palavras ditas com o coração, dizendo a todos que têm um protetor. Já no caso citado acima, quantas são as crianças que ficam órfãs diariamente e não podem, em muitos casos, nem ao menos se despedir de seus pais. Sentem-se desprotegidas, tomadas de insegurança e medo, perderam a referência de proteção. Aí estão as guerras, guerras de todos os tipos, que destroem e matam sonhos e esperança de pais e filhos devido à ganância humana, ficando somente o vazio e a sensação de ter perdido aquela pessoa que tanto amamos. Irmãos e irmãs, comemoramos neste dia o Dia dos Pais. A promessa de Jesus é objetiva e confortadora. Não vos deixarei órfãos. Há uma outra tradução belíssima que diz: não vos deixarei desamparados. Os discípulos não seriam abandonados, desamparados pelo Mestre. O Espírito Santo continuaria exercendo o papel de Mestre no lugar de Jesus. O evangelista João busca na experiência dos discípulos vivida com Jesus uma palavra de esperança aos cristãos do seu tempo. O tempo era de aflição, insegurança, medo e ameaças de perseguição. Final do primeiro século. João está ensinando aos seus discípulos que o mesmo Jesus que esteve presente antes e depois de sua morte, dando segurança e esperança, estava com eles naquele momento, tantas épocas, tantas décadas depois. E ensina aos leitores do seu tempo que os pais não estavam abandonados quanto à criação de seus filhos e que filhos não eram órfãos, porque podiam contar com a confortadora presença do Espírito Santo, doador da vida. Creio que a partir destas ideias podemos pensar como igreja de Cristo nas forças da palavra de Jesus. Em toda a Bíblia encontramos a imagem de um Deus que é um Pai amoroso e preocupado com o dia a dia dos seus filhos. Pai que corrige, exorta, disciplina, mas tudo isso faz com imenso amor. Portanto, para nós, a igreja não é um orfanato cheia de bebês abandonados. Pelo contrário, é o local de colocarmos no altar de Deus nossas lágrimas e decepções, local de se libertar de privações e de dar adeus ao nosso vazio interior, reencontrando o nosso protetor maior. Diante de uma sociedade órfã e insegura, carecemos de pais
que vivam uma vida sob a direção do Espírito Santo. Somente assim conduzirão seus filhos nos caminhos do Senhor. Precisamos confessar que, como pais, em muitos momentos, prometemos muitas coisas aos nossos filhos e não as cumprimos. Fazemos votos, por exemplo, quando do batismo dos nossos filhos e esquecemos logo a seguir. Transferimos para a escola e para a igreja aquilo que é privilégio e responsabilidade nossa, que é a educação cristã. Atitudes assim transformam nossos filhos em órfãos de pais vivos dentro das nossas próprias casas. Órfãos de afeto, de carinho, de educação, de colo mesmo. Órfãos de tempo que não dedicamos a ele, pois o nosso nome é trabalho. Não conseguimos desligar nem por uma hora as nossas redes sociais para sentar, rolar no chão, brincar com os nossos filhos. Triste dizer, mas há pais que parecem ter vergonha de brincar com os seus filhos. Quem já trabalhou em escola sabe bem o que eu estou dizendo. É importante destacar que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. O tempo da criança passa pela qualidade, o do adulto é medido pela quantidade. Brinquedos, viagens, passeios são importantes, mas não substituem a presença física que expressa cuidado e proteção. Há uma crise instalada no coração e na mente de uma geração doente, que procura respostas em referenciais contaminados por um modelo de vida frágil e raso. Na convivência diária com pais, percebemos com nitidez a existência de uma geração perdida que depositou sua confiança em modelos prontos, verdadeiras receitas de educação, esquecendo-se que tempo, paciência, afeto e amor são indispensáveis à formação dos nossos filhos. Quando alguém que é pai ou mãe de uma criança de 3 anos chega para você e diz: o que faço com o meu filho? Não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. O que podemos esperar desta geração de pais? São inúmeras as questões que precisamos discutir com profundidade, respeito e zelo. Educar é um ato divino, algo para a vida toda. Pais, muitos pais estão desistindo nos primeiros obstáculos e em pequenos gestos, atitudes e palavras acabam por não serem bons referenciais aos seus filhos. Triste perceber que uma grande maioria de pais teima em não crescer, continuam sendo eternos adolescentes, revoltados com a vida e descompromissados com o verdadeiro ensino cristão. Alguns, infelizmente, envelhecem assim. Sabemos que em todas as gerações, ninguém está preparado para ser pai. Somente podemos ser pais quando temos filhos. Não há faculdade para pais. Porém, não importa os pais que tivemos, mas os pais que queremos ser. Há pessoas que tiveram pais autoritários e agora não querem dar aos seus filhos o devido limite. Isso não pode ser. Isso é criar olhando para os seus pais e não olhando para os seus filhos. Não podemos usar nossos filhos para resolver problemas que tivemos com os nossos pais no passado. Nesse Dia dos Pais, cabe a todos uma reflexão. Será que não estamos nos deixando influenciar por uma sociedade órfã, longe de Deus e do seu grande amor? Procuremos sempre, não apenas incentivar a participação dos nossos filhos nos trabalhos da igreja, mas principalmente acompanhá-los, dando exemplo de pais que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Olhemos para a atitude amorosa de Jesus, olhemos para o cuidado de um Deus que se aproxima de nós com o verdadeiro amor de Pai. Busquemos em Deus, o Pai por excelência,
orientações e conselhos sobre como educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Como pais, temos as nossas lutas, dificuldades e indecisões. Quantas vezes, como pais, não temos a sensação de que estamos privados da graça de Deus, de que estamos sozinhos. Sabemos que Ele existe, mas não temos força para dele se aproximar. Quantas vezes não sentimos um enorme vazio, como que se todos tivessem nos abandonado. Lembremos sempre, fomos adotados por Deus, através do sacrifício do seu Filho. Foi isso que o apóstolo Paulo expressou com alegria, ensinando aos romanos, no capítulo 8, entre os versículos 15 a 17, quando diz o seguinte: por quê? Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, não vos deixarei órfãos, é a promessa de Jesus. Isto é para pais e para filhos, homens e mulheres que desejam viver sob os cuidados do Pai. Como é bom saber que somos amados por Deus e aceitos como seus filhos e filhas. Apesar dos nossos pecados e de muitas vezes nos afastarmos do seu amor, Ele nos encontra, porque é um Pai preocupado conosco e sempre disposto a nos ajudar em meio às tribulações. Inspirados na orientação das Escrituras, aprendemos que o amor de Deus Pai ultrapassa qualquer limite, qualquer situação, sentimento ou qualidade humana. Não somos órfãos. Ele nos ama do jeito que somos, para nos transformar do jeito que Ele deseja que sejamos. Ele quer tão somente nos chamar de filhos e filhas, para que o chamemos de Pai, para a honra e glória do seu nome. Queridos irmãos e irmãs, pais nesta manhã, que Deus nos ilumine e nos abençoe, para que pais e filhos vivam sempre sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém.